Gente, estamos aqui no São Cristóvão, mais uma vez, ao lado da Roberta Nina. Eu. Vamos lá falar de esportes, principalmente de futebol e da participação das mulheres na vida social, esportiva, política. Mudou muito, já melhorou bastante, né? Porque havia um preconceito tremendo que existe ainda, inclusive com extremos de violência, de todo tipo de boicote profissional, mas Sim. A coisa mudou bastante, né? A Nina, para quem não sabe, é das dibradoras. Dibradoras, exatamente assim como se fala na várzea. Eu dibro bem. É isso. A mulher fala, eu sou dibradora. Surgiu Dibradoras porque a gente, como eu te falei, né, é um nome que remete muito ao futebol de várzea, ao futebol moleque ali, né, de pé descalço. E a gente também usa muito para falar que as mulheres dibram os preconceitos, dibram as ameaças, dibram as proibições. Então é um nome que faz uma brincadeirinha aí. Eu te chamo de João ou de canalha? Tanto faz, você decide. Tá. Ai, não quero te chamar de canalha, desculpa. Pode me chamar que eu acho uma delícia. Bom, vamos chamar um homem de canalha, vai, ele me deu permissão, então vamos lá. A gente surge em 2015 e quando a gente surge para fazer o Dibradoras, eu e outras colegas jornalistas, a gente sentia a falta de um espaço que falasse da presença da mulher no futebol. Não havia mesas redondas, não haviam comentaristas a rodo como tem hoje, não haviam narradoras, né? A Globo teve sua primeira narradora aí 50 anos depois, né? Quando a gente olha para a maior emissora do país e ali tem 3 ofertas de narradora, de narração, comentaristas dividindo a bancada com homens, opinando, deixando a mulher falar, porque, né? Por muitos anos elas foram contestadas ou silenciadas. Então, veja uma evolução. A CBF organizando uma coletiva de imprensa para anunciar as convocadas. A gente sabia por meio do site. A gente acessava o site da CBF e falava, ó, quem vai para a Copa é Marta, Cristiane, Andressa. Formiga. E aí a gente falava, caramba, né? Por que é tão diferente essa divulgação? Por que a gente só consegue assistir em TV fechada e o sinal abre 10 minutos antes de comentar o jogo, acabou o jogo, todo mundo fecha e acabou? Até as informações que saíam dos jogos na mídia naquele ano eram errôneas, falando que fulana marcou o primeiro gol e não era outra. E aí a gente começou a perceber que, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Aí a gente abriu o leque e falou, caramba, o que eu ouço das atletas do futebol é o mesmo problema das atletas da natação, do atletismo, do vôlei. Falta de espaço, falta de investimento, pouco desenvolvimento de base. Então a gente começou a trilhar esse caminho assim, ouvindo as mulheres. Então a gente surge nessa onda, porque a gente fala que em 2014, 2015, teve uma onda muito forte do feminismo ao redor do mundo, né? Teve as atrizes de Hollywood protestando pelas entrevistas que faziam com elas, sempre perguntando, nossa, seu vestido é da onde? Assédio sexual sendo revelado publicamente. Então foi uma onda muito forte de protestos das mulheres, pelo direito das mulheres, né? Então a gente pegou muito essa onda, não foi de propósito, a gente acabou surgindo ali e a gente acabou aprendendo muito nesse trajeto, né? Então, o Dibradoras surge em 2015, ano que vem a gente faz 10 anos de mídia independente, feita por mulheres, cobrindo esporte de mulheres. Então, foi uma revolução nas nossas vidas também, assim. Mas tem muito a ver com esse empoderamento feminino que surgiu a partir desse tempo aí. Eu tenho um fascínio pelo vôlei feminino, principalmente. Acho que em esporte coletivo, as mulheres se encontraram no voleibol, porque existem seleções espetaculares, mundo afora. O Brasil tem grandes jogadoras internacionais e tal, o que não acontece com o futebol. Você concorda? Mas você está falando de desempenho delas dentro de campo? Capacidade técnica, tática, evolução. Então, as jogadoras de futebol, elas já tinham um mercado de jogar fora anteriormente. Então, por exemplo, Aline Pellegrino jogou fora há muito tempo. Marta. A Marta só jogou fora do país, né? Também ela saiu muito cedo daqui. Cristiane, Formiga. Sempre houve um mercado para essas atletas, assim, né? Mas hoje a oferta é muito maior. Você vê jogadoras mais novas indo para fora. Então, o caso da Lauren, que é uma zagueira de 20 e poucos anos, que já está nos Estados Unidos, que já jogou na Espanha.
Saiu da base do São Paulo e já foi para fora. A Geise, por exemplo, também, com passagens em grandes clubes. Então, eu acho que tem mudado esse formato aí, né, de buscar atuar fora do país, né? A Andressa Alves também já jogou na Itália, já jogou na Espanha, agora está nos Estados Unidos, e ela fala que ela gosta de desafios, então... Mas você concorda que é uma porcentagem muito baixa para o número de mulheres que praticam futebol? Comparando com o vôlei, por exemplo? Eu acho que essa comparação fica meio distante, assim, porque entra naquilo que a gente estava falando antes, né? O futebol foi um esporte proibido no Brasil por 40 anos. Então, hoje, os grandes passos, as grandes modificações estão acontecendo justamente de 10 anos para cá. Mas a fixação e a evolução do futebol e do vôlei são mais ou menos contemporâneas. Eu diria que, assim, começo dos anos 80, final dos anos 70, que o vôlei feminino e o futebol feminino começam a aparecer no Brasil. Mas a primeira Copa do Mundo feminina é em 91. A primeira Olimpíada que o futebol feminino disputa é em 96. O vôlei já estava disputando, né? Já. Uma Olimpíada. Então tem ainda um gap, né? Acho que o vôlei foi mais... teve esse desenvolvimento mais cedo e sempre contou com um apoio muito forte de um patrocínio, que é o patrocinador até hoje. Sempre contou com transmissões. A gente cansou de ver domingos, né? Mas, sábados. Nina, aqui entre nós, não tem muita mulher, assim como o homem, jogando bola que ainda não domina o básico do futebol? Tem, João, claro que tem. Sim, Por que tem. isso? Mas eu acho também que no futebol feminino é um pouco diferente, porque a gente está falando de base. A gente mal tinha clube há anos atrás, e base, então, é uma coisa que clubes estão começando até agora, começando a ter de 2, 3 anos para cá. Tem uma lei da Conmebol que ela faz com que os clubes que querem disputar competições internacionais, tipo Libertadores, eles têm que ter um time de futebol. Então, muitos clubes criaram a modalidade de futebol por causa dessa imposição. Feminino. Então, assim, se você não tiver um clube, você não disputa as competições. Então, começou a fazer esse grande movimento. Aí veio Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O Santos já existia porque, né, há muito tempo já investia na modalidade. Aí começa essa transformação. E agora a Copa. Eu acho que, olhando esse ponto de partida aí, né, de 16 para 27, quase 10 anos, eu acho que a gente conseguiu dar bons passos. Longe do ideal, claro, mas eu acho que agora que tem uma Copa do Mundo pela frente, é a oportunidade da gente correr para melhorar o que precisa. E depois da Copa, com os holofotes do mundo para o Brasil, eu acho que é uma grande chance de dar uma reviravolta. O treinador ou treinadora de seleção brasileira feminina, para vocês, vibradoras, é indiferente? Vale a capacidade? Sim. Ou deveria ser uma mulher? A gente teve a Pia, né? Teve. Nos últimos ciclos. Acho que foi muito importante a chegada da Pia, porque ela vem com um peso importante, né? De conquistas, é uma treinadora campeã olímpica. E ela veio com um peso muito grande e a gente ouve muito isso, né? Conversando com as pessoas, de implantar processos. Então, dentro do futebol feminino, e pelas conversas que a gente já teve com outras treinadoras que passaram por lá, uma delas, né? A Emily Lima, não existia processos, mapeamento das atletas. Sabe aquilo que você abre lá no sistema e fala, essa daqui defendeu o Brasil por... A CBF não sabia quantos gols a Marta tinha até pouco tempo atrás. Precisou fazer uma contabilidade. Então não existia documentos, não existia registros, processos. Então a Pia vem para falar, eu quero que elas treinem nesse período, eu quero chegar antes lá, então melhorem a estrutura, melhorem as condições. Então isso aconteceu. Os resultados da Pia não foram bons, ela teve vitórias importantes, mas nas grandes competições, o Brasil caiu nas quartas na Olimpíada. Não necessariamente por culpa dela, né? Não necessariamente por culpa dela, acho que é um conjunto de coisas, né? Não, mas a gente acha que não tinha uma seleção igual à seleção... Bom, eu ainda sou saudoso de Marta, Formiga, Sim, eram jogadoras Cristiane. que estavam em outras etapas da vida, né? Se você pensar que a seleção ficou no vice-campeonato em 2007, vice-campeonato mundial. Em 2008, elas ficam com a vice-olímpica. Em 2004, com o René Simões, já tinha sido vice. Então, foi um período muito curto e muito bom, mas de jogadoras que não tinham base, que não tinham nada. Era raça. Raça
e 1, 2, 3 que despontavam. Cristiane, Formiga, Marta fora da E curva. quem são as novidades do futebol brasileiro? Ai, cara, a gente tem visto muitas meninas surgirem, né? Eu posso destacar, por exemplo, a gente tem uma boa goleira, a Lelê, do Corinthians, está machucada, não vai para essa Olimpíada. A Tamires, mas a Tamires já é uma veterana Já. também. Já estava na Copa de 15, de 19. Mas ela, tá bem. Mas ela aprendeu a dar Caneta, chapéu. Sim. Tamires é um bom nome. A gente tem a Rafaele, que é uma zagueira experiente, joga hoje nos Estados Unidos, jogou na Inglaterra, é da Bahia. E no meio de campo a gente tem o Mari Borges, que também é uma menina jovem de 20 e poucos anos, está nos Estados Unidos. A gente tem uma Duda Sampaio, que joga no Corinthians, que é habilidosa. E na frente a gente tem outras surgindo por aí. A gente tem uma Debinha, que é uma veterana também. Bia Zanerato, também é uma veterana. E tem algumas ali buscando espaço. Gabi Nunes, uma craque Tem uma de bola. Albuquerque, não tem? Vicky Albuquerque, que é do Corinthians. Que não é minha parente. Então tem uma briga ainda aí para essa lista olímpica. Mas ainda não temos aquela. Ainda temos a Marta aí, que já anunciou que vai ser sua última Olimpíada, né? Então acredito que ela vá, né? Acho que o Arthur Elias não vai fazer isso com ela, né? Mulher Não. Anunciar a aposentadoria e não levar ela. O Arthur não é louco de não E tem levar. muita gente que contesta isso também. Pô, vai levar a Marta, 30 e poucos anos. Mas como é que você faz? Com uma mulher que ganhou 6 bolas de ouro, você não leva ela? Ela realmente é um fenômeno, né? Cara. Que espetáculo, né? Respeitadíssima, né? Enfim. E quem são os favoritos nesse momento no cenário mundial? Então, a gente tem uma Espanha que foi campeã da última Copa, né? Que chega forte, que está no grupo do Brasil. O grupo do Brasil é... Cascudo. Nossa, meu amigo. Nigéria, Japão, que já foi campeão mundial também, e Espanha. Só isso? Só isso. Então, é rezar aí para passar em segundo ou ter uma campanha entre os melhores terceiros. Eu acho que dá para passar. Você percebeu que não tem uma foto de mulher jogadora? Tem sim. Eu já fiz essa pesquisa aqui porque eu frequento esse bar. Tem uma da Marta por aqui, do lado do Pelé, ó. Ah, nós vamos lá ver. Qual seria o mundo ideal para o futebol feminino, já projetando a Copa de 27? Eu posso sonhar alto? Eu quero sonhar alto. Sonhando alto é clubes investindo de maneira igualitária no futebol feminino e no futebol masculino, oferecendo estrutura, porque tem clubes que não treinam na mesma dependência do time masculino, jogando nos estádios oficiais, não em estádios Periféricos. Portões fechados, em lugares que não dá nem para receber torcida. Salários dignos para essas atletas, formação de base urgente, que eles trabalhem o marketing dentro dos clubes, porque o futebol feminino é um produto, ele é rentável. A gente já provou, por A mais B, números comprovam de audiência. Na Copa de 19, para dar um exemplo, o jogo mais assistido foi a final, né, da Copa de 19, Estados Unidos e Holanda. O país que mais assistiu esse jogo foi o Brasil, e nem tinha Brasil em campo. E era futebol feminino. No Brasil, o jogo entre Brasil e França extrapolou os recordes de audiência. Então, assim, é um produto. Os clubes precisam ver o futebol feminino como um produto. Fazer renda com arquibancada, com venda de ingresso, trabalhar as jogadoras como um produto. Então, eu acho que falta tudo isso, né? Que é uma consequência de investimento. As pessoas ficam sempre pensando no retorno. Ai, não dá retorno, ai, não dá investimento, ai, ninguém se interessa. Se você não vender direito e não ofertar, não há interesse. Então, ainda vejo muitos clubes acomodados achando que futebol feminino é caridade. Parabéns, viu, por esse empenho, por essa compreensão desse universo do futebol das mulheres. E a gente vai continuar aqui na TV Canalha, contando com a presença de vocês, com a participação de vocês, com sugestões, inscrições, likes. Curtida, se inscreve no canal. Exatamente. É assim que os influencers falam. Dinheiro, Eu me senti uma pioneira, que você falou, primeira mulher aqui. Eu me senti uma pioneira do futebol. Tá vendo só? Aqui não é brincadeira, não. Outras virão. Valeu, hein? Obrigada. Boa sorte. Tamo junto. Vamos pra Olimpíada. Canalha! O nome dela veio de onde? Da música do Pimpinho.